Senhoras e senhores, muito bom dia. É com imensa satisfação que participo da abertura da 21ª Conferência Internacional da TAGO sobre açúcar e etanol, abordando um tema tão importante para o setor energético e para o Brasil: o planejamento energético de longo prazo e a rota da mobilidade sustentável. Os biocombustíveis têm tido um papel cada vez maior na matriz de transportes do país. Atualmente, 25% do consumo do setor é de combustíveis renováveis. E o Brasil tem caminhado para ampliar a utilização de renováveis. Conforme premissas do RenovaBio, os biocombustíveis serão responsáveis por 30% do consumo do setor de transportes em 2030. Essa construção se deu ao longo de décadas de consolidação de políticas de Estado que gradativamente incorporaram à nossa matriz a grande vocação nacional para a produção e uso dos biocombustíveis. O marco inicial se deu com o Proálcool na década de 70. Foi o primeiro programa do mundo de substituição em larga escala de derivados de petróleo por um biocombustível, o etanol. Já no início dos anos 2000, temos o advento dos veículos Flex Fuel, que impulsionou a demanda por etanol, conferindo segurança para o consumidor ao lhe proporcionar a possibilidade de escolha do combustível para abastecer o seu veículo. Na mesma época, tivemos a introdução do biodiesel na matriz energética do país. Já 2020 entrou para a história do Brasil como um ano em que o RenovaBio, de fato, se estabelece. Nossa Política Nacional de Biocombustíveis tem como objetivo promover a expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional e contribuir com a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Nesse sentido, o RenovaBio, já considerado o maior programa do mundo de descarbonização da matriz de transportes, estabeleceu o primeiro mercado de créditos de carbono em operação no país. Apenas em 2020 foram emitidos mais de 18 milhões de créditos de descarbonização e foram negociados na Bolsa de Valores cerca de 15 milhões de CBIOs, gerando um volume financeiro de mais de 650 milhões de reais. E esse ano já foram comercializados cerca de 22 milhões de CBIOs. O RenovaBio está plenamente incorporado aos instrumentos de planejamento energético do Brasil. O Plano Decenal de Expansão de Energia, nosso PDE, e o Plano Nacional de Energia, o PNE, incorporam as premissas do programa e apontam para um cenário promissor, com grandes oportunidades de investimento em produção de energia sustentável. Além do RenovaBio, o Conselho Nacional de Política Energética instituiu, em abril de 2021, o programa Combustível do Futuro, dando mais um passo da liderança do Brasil no tema da transição energética. Seu principal objetivo é propor medidas para incrementar o uso de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, além de desenvolver a tecnologia veicular nacional com vistas à descarbonização da matriz nacional de transporte. O programa Combustível do Futuro também irá propor medidas para a integração de diversas políticas públicas relacionadas ao setor automotivo e de combustíveis. Outra importante diretriz do programa é a avaliação da eficiência energético-ambiental por meio da análise do ciclo de vida completo, ou seja, do poço à roda, nos diversos modos de transporte. Quero reafirmar o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a tecnologia automotiva local, referência para outros países, que desenvolveu motores aptos a utilizar etanol ou gasolina em qualquer proporção na mistura, bem como usar teores mais elevados de etanol anidro na gasolina. A bioenergia
é uma importante solução para a mobilidade sustentável e está presente na agenda do Ministério de Minas e Energia, contribuindo de forma significativa para a redução de emissões e posicionando o Brasil como líder na transição energética para uma economia de baixo carbono. Muito obrigado e ótimo evento a todos. Muito obrigado, ministro. Antes de dar sequência ao painel, presidente Arthur Lira, eu queria registrar que estão aqui presentes, presencialmente, também as maiores lideranças do setor do etanol do Brasil inteiro. Está aqui presente o senhor Mário Campos Filho, que é presidente do Fórum Nacional Sucroenergético e presidente do CIAMIG, de Minas Gerais, o senhor Renato Pontes Cunha, vice-presidente do Fórum Nacional Sucroenergético e presidente do Sindaçúcar Pernambuco, o senhor André Rocha, presidente do CIFAEG e ex-presidente do Fórum, o senhor Pedro Robério de Melo Nogueira, que está ao palco, presidente do Sindicato de Alagoas, o senhor Roberto Holanda, presidente da Biosul, do Mato Grosso do Sul, o senhor Edmundo Barbosa, do Sindalco da Paraíba, o senhor Silvio Rangel, do Sindalco do Mato Grosso, o senhor Miguel Tranin, da Alcopar do Paraná. Estão presentes também o senhor Mário Lorencato, que é presidente da Coruripe, o senhor Robert Carlos Lira, presidente da Delta Sucroenergética, e representantes de várias outras empresas do setor. Então, com isso, passo a palavra ao painel, Dr. Pedro Robério, Dr. Marcelo Meto, presidente Arthur Lira. Obrigado. Pelo protocolo, vocês podem tirar a máscara no palco. Bom dia a todos. Obrigado, Plínio, pela oportunidade e pela oportunidade do evento. Já com muitas saudades de ter esse convívio, né, que já há 21 anos que nós fazemos, pela oportunidade de estar nesse painel e de poder interagir aqui com o Marcelo Ometo e com o presidente Arthur Lira nesta abertura solene. Eu queria, presidente Arthur, fazer um registro, Plínio, que em 21 anos, cada ano é uma história, cada ano é uma dificuldade, ou cada ano é uma coisa a comemorar. Eu vou ficar, em homenagem aí ao presidente Arthur, que está eu vou exatamente caracterizar o que é que eu chamaria de particularidade nesta 21ª. Não é por acaso e não digamos assim, não é de grande monta exatamente a sua presença nessa abertura. O que é que tem de diferente em relação às outras? Tudo já aconteceu em 21 anos, muita coisa aconteceu. E agora, nesse momento, nós estamos com uma inflexão diferente do nosso encaminhamento. Nós já temos a ancoragem absolutamente perfeita e consolidada do biocombustível enquanto biocombustível, né? Isso aí já é indiscutível. Aliás, cada época tem a terminologia do momento, né? Houve um momento que era responsabilidade social, agora é ESG, não é? Governança, sustentabilidade social. Esse S do social, ele tem tudo a ver com o biocombustível, pela quantidade extraordinária de empregos na sua cadeia produtiva, próximo do 1 milhão, direto, inclusive com particular ênfase na nossa região Nordeste, na nossa Alagoas. Esse S é um pouco maior, porque o nível de absorção de mão de obra e de dependência dessa mão de obra da atividade no nosso rincão é muito grande. Então,
agora nós estamos nessa rota. O biocombustível consolidado enquanto descarbonizador e consolidado enquanto social. Aí surge a discussão tecnológica do momento, que é a motorização ou a mobilidade através de motores elétricos. Para muitos, a nossa posição deveria combater, né? Porque, digamos assim, no genérico da disputa de mercado, deveríamos combater esse processo. Mas ninguém combate o processo tecnológico, presidente. Eles vêm para ficar. O que nós temos que fazer, e aí estamos fazendo, aí vem a primeira razão dessa satisfação de o senhor estar aqui, é que nesse momento a discussão não é quem é o melhor, se é o biocombustível ou se é a motorização elétrica. O melhor são os dois. O melhor é você operar, eventualmente, com o motor elétrico, extraindo essa energia elétrica do etanol. Então, esse é um mundo que eu chamaria de perfeito. Você está preservando a fonte primária limpa, você está propiciando a tecnologia da mobilidade elétrica e está mantendo e preservando os empregos, não é? É um modelo brasileiro, não é? Nessa intensidade, você só tem no Brasil, não chega a ser uma jabuticaba, porque vai haver, ou tem que haver, ou terá que haver essa interação com o biocombustível e a motorização elétrica, mas nessa intensidade, nessa densidade, só o Brasil. Eu vi outro dia, eu já tinha ouvido outras vezes, eu vi muito recentemente o presidente Pablo Deci da Volkswagen dizendo mais ou menos isso. Não vai existir mais um modelo planetário de mobilidade. Cada um vai se adaptar às suas situações, ou mais do que isso, vai potencializar as suas situações. E há situações, e aí ele cita o caso brasileiro, que inclusive vai ser copiada, e deve ser copiada em muitos países da África e na Índia. Então, o que dificulta-se nesse momento, presidente Arthur, é essa tradução de como fazer isso com políticas públicas. O Brasil tem dificuldade, em alguns momentos, de fazer voos de cruzeiro nessas transições ou nessas inovações tecnológicas. O senhor é uma peça-chave nisso. Por quê? Eu até me pergunto como é que o senhor vai conseguir, e aí a nossa, não é nem, é a esperança e mais do que isso, é a dependência, não é? Recentemente o senhor esteve conosco no almoço oferecido pela Única, o senhor em Brasília, e alguém falou, acho que foi nosso amigo deputado Arnaldo Jardim, o etanol está no poder. Eu disse, Zélio, é fato, apesar de que o negócio dele é boi, mas o etanol não está no poder, o etanol está dependendo do poder dele, não é? E traduzimos naquela ocasião, presidente Arthur, mais ou menos a política pública, como ela deve se desenvolver, e muita coisa ou passa pelo legislativo, ou tem que ter a interlocução do legislativo para a realização pelo executivo. Recentemente, eu quero fazer aqui um testemunho, o presidente Arthur foi um interlocutor determinante, recentemente, determinante, digamos assim, no convencimento ao Poder Executivo da desnecessidade de reduzir a mistura de anidro na gasolina. Nós traduzimos isso para ele, ele entendeu, compreendeu, foi um porta-voz muito afirmativo junto ao Poder Executivo da desnecessidade dessa medida para o que se queria dela, não é? Também contamos com ele recentemente na defesa da produção de etanol do Brasil, junto ao Poder Executivo, da desnecessidade de cinzentar as importações de etanol para propiciar um equilíbrio no abastecimento no final dessa entre-safra. Contamos com ele
nessa tradução da nossa verdade, na nossa realidade, e ele se prontificou e foi e fez esse trabalho. Mais recentemente, ele foi fundamental no equilíbrio dessa medida que, por algum momento, estressou um pouquinho o nosso setor e a cadeia produtiva, que foi o estabelecimento da venda direta aos postos. Eu estive em muitas ocasiões com ele e ele disse: eu só entro nesse assunto quando o assunto for nacionalmente pacificado. E para que esse assunto fosse nacionalmente pacificado, precisávamos resolver uma questão tributária importante. Enquanto essa questão não foi resolvida, ele não entrou em campo, e entrou quando esse assunto estava equacionado e foi determinante na sua solução. Porque aqui tem duas pessoas numa só. O deputado Arthur, ele é acionado, e é muito acionado, quando Alagoas corre risco de sangrar. Aí é o deputado Arthur que a gente deposita, né, as missões. Mas quando o assunto é nacional, e existe uma unidade nacional para isso, aí é o presidente Arthur da Câmara. Ele não pode, enquanto presidente da Câmara, atuar na defesa de Alagoas. É difícil separar essas pessoas, mas ele consegue fazer isso com muita competência. Então, ele sempre diz: Pedro, tem unidade, faça a unidade primeiro, organize e traga, porque aí eu serei, como diz no jargão, eu vou botar a faca nos dentes e vou dar uma de Rambo e vou para a batalha. Então, presidente Arthur, mas na sua atuação legislativa, na sua gestão na presidência da Casa, nós tivemos a aprovação do FIAGRO, o novo funding de financiamento para a agricultura, de autoria do nosso querido deputado Arnaldo Jardim. Nós tivemos a aprovação da possibilidade de remuneração dos serviços ambientais, também de relatoria do nosso querido deputado Arnaldo Jardim, não é? Foi na sua gestão, na mesa ainda. Antes, o Renovabil veio um pouco antes, mas aí o senhor atuou no chão, na liderança do PP, para aprovação do Renovabil. Não foi na sua presidência, mas foi naquele trabalho de chão do plenário, que ninguém melhor do que o senhor sabe operar isso lá embaixo. E, enfim, temos ainda alguns parênteses em aberto, expectativas com relação à reforma tributária, no capítulo da defesa do biocombustível em relação ao fóssil e outras questões de menor monta nesse capítulo da reforma tributária, e aí já conversamos sobre isso. Temos essa questão da discussão da tributação de ICMS sobre combustíveis, que temos conversado muito sobre isso. Enfim, presidente Arthur, há necessidade, há dependência da sua atuação, mas isso só é possível porque o senhor permite. Se o senhor se fechasse, não nos permitisse dialogar, isso não, talvez o senhor nem estivesse aqui. Tivesse só pela importância do cargo, mas não pela importância que o senhor empresta ao tema e ao assunto. O Brasil está no caminho certo, vamos conviver com, volto a dizer, não é uma jabuticaba, nós vamos conviver com o biocombustível como gerador de energia, como gerador de emprego, como gerador de solução para outros países em que haja um ambiente de uso da terra permissivo para a produção dele, ou até como importador dessa tecnologia e do produto ao final, e da tecnologia de produção de etanol, que o Brasil domina com muita competência. Há coisas que são particulares de cada país, não é? Se os senhores andarem pelos elevadores dos hotéis do primeiro mundo, nenhum tem câmera de segurança. No Brasil tem. Todos os elevadores de prédio, de residência, de hotel, têm uma câmera de segurança. Particularidade da nossa fragilidade do sistema de segurança ainda, de problemas de violência. Então, cada um vive a sua realidade, não é? Então, nós não temos a obrigação de copiar, nós temos a obrigação de oferecer soluções, e, neste caso, nós estamos oferecendo
solução. Por isso que não é gratuita, não é inusitada, não é acidental a sua presença e a sua participação na abertura desse evento. Já é, digamos assim, a consolidação, em parte até um agradecimento e homenagem pela receptividade que o senhor nos dá. O senhor já nos recebeu, enquanto setor, 2, 3 vezes na residência oficial. Eu queria abrir com esse depoimento para inserir, justificar e classificar por que é que é importante a presença do presidente Arthur aqui para o Brasil do etanol. Aqui nós temos centenas de pessoas nos assistindo virtualmente, muitos deles alagoanos. Os alagoanos estão aqui muito bem representados pelo Marcinho Vanderlei e pelo Mário da Cururipe, pelo Roberto Lira, meio dividido entre Minas e Alagoas, mas ele não larga o pedaço alagoano dele, que vieram com satisfação ver um alagoano em lugar tão importante na República. Muito obrigado pela presença, e eu queria que o Marcelo sequenciasse. O presidente, ao final, ele tem boa memória, ele ouve tudo, e no final ele dá uma resposta só, para a gente não transformar isso aqui numa entrevista. Tá ok, presidente? Tá bom. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabéns, Plínio. Mais um evento, eu acho que é importante a gente estar aqui conversando entre amigos, no fim. Eu acho que o Pedro falou bastante e nós vamos, eu acho que nós, enquanto produtores de biocombustíveis e energia, no fim, como um todo, a gente produz alimento e energia, nosso setor. Nós somos uma parte da solução para a mobilidade do futuro, acredito nisso. Nós somos competitivos no Brasil, temos responsabilidade enquanto combustível, enquanto nós produzíamos álcool só, naquela época não era etanol, era álcool, né, Plínio? A gente produzia álcool para mistura, depois veio o carro flex, e nós temos que ter, e o setor precisa ter essa responsabilidade de trabalhar com combustível. O combustível é diferente de trabalhar com açúcar, é uma questão quase que de segurança nacional, e a responsabilidade nós precisamos chamar a nós também. Esse é um ponto fundamental que eu falo aqui para todos, e eu acho que o setor amadureceu, sabe disso, e enquanto o setor distribui emprego e renda para o país como um todo, a gente consegue, a cada lugar que é montada uma unidade de produção de açúcar ou de etanol, a gente melhora o IDH da região, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, e o álcool, o etanol tem um fator fundamental nisso tudo. Ele além de ser um combustível, um biocombustível renovável, ele, como eu já falei, ele distribui emprego e renda, e para isso nós dependemos, como tudo, depende de política pública. Eu acho que o Brasil também enxerga isso, vê como uma parte da solução o etanol. Nós temos no Brasil todo distribuído bomba de etanol em todos os postos do país. Eu acho que isso é um ativo que o país precisa levar em consideração. Como o próprio Pedro falou, o etanol é uma fonte de produção de hidrogênio no futuro. Ele pode ser utilizado para isso, vai ser utilizado para isso. Eu acho que existe o petróleo, a mistura de etanol no petróleo também aumenta a longevidade do combustível fóssil, porque melhora a qualidade desse combustível fóssil. Então, como o Pedro já discorreu bastante sobre a história do nosso setor e tudo isso, mas eu acho que é fundamental essa parceria da produção, do legislativo, do executivo, para que a gente consiga trazer um país melhor. Essa que é nós acreditamos que o Brasil é um país do futuro, sempre falamos isso nesses últimos 21 anos aqui, a gente costuma falar bem do nosso setor para a gente mesmo, mas eu acho que agora as pessoas e o mundo começaram a ver que o etanol é realmente uma parte da solução, é uma parte o RenovaBio foi um marco muito importante, como o ministro Bento Albuquerque falou. Ele começa a mostrar que nós também vamos ter
esse produto que vai ser oferecido mundialmente no futuro, acredito nisso, que as empresas e os países que não consigam recuperar esse carbono emitido podem comprar CBIO para a regularização da sua situação. Então, eu gostaria de que o senhor discorresse um pouco também como é que o senhor vê as políticas públicas em relação a ajudar o país e ajudar as pessoas para um mundo melhor nesse ESG de todos. Muito obrigado e parabéns. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Queria, primeiramente, saudar aqui o nosso ministro Bento, que fez uma fala virtual na abertura desta conferência da Datagro. Saudar aqui ao Plínio Nastari, que, de uma maneira muito especial, coordena esse evento. Saudar os nossos amigos aqui que participam da mesa, o Pedro Robério e o Marcelo. Saudando a todos os que representam todas as entidades que cuidam da produção do etanol, do açúcar no Brasil, que se fazem presentes. De uma maneira muito especial, meu amigo Arnaldo Jardim, que representa São Paulo tão bem lá no Congresso Nacional, e este setor é uma referência para todos nós, pelo conhecimento, seriedade e foco no trato dessas questões energéticas na Câmara dos Deputados. Arnaldo, é uma satisfação poder conviver com você, e de público lhe faço um convite aqui para vir para o Progressistas, o mais rápido possível. Saudar aqui a todos, em especial, com muito carinho, duas famílias que fazem a vida socioeconômica de Alagoas. Em deferência, eu peço permissão a todos para saudar a todos que produzem neste país, em nome de dois expoentes do meu estado, que aqui se representam, na pessoa do Marcinho Vanderlei, do Grupo Coruripe, e do Robert Lira, que também se faz presente aqui. São duas empresas alagoanas que se expandiram tanto em Alagoas como em Minas Gerais, São Paulo, e são exemplos para o Brasil de produtividade, de competência de gestão. Em nome deles, saudar a todos que fazem o setor produtivo da cana-do-açúcar, do álcool e do açúcar no Brasil. Falar um pouco, e eu vou dar uma visão mais política dessa situação, propriamente do que técnica aqui, Robério. A gente tem uma longa experiência legislativa. Quando eu cheguei na Câmara, o Arnaldo já estava, foi meu professor, mas naquele chão de fábrica, eu estou deputado federal já há 11 anos, e durante 6 anos tive a oportunidade de ser líder do meu partido. E, enquanto líder do meu partido, tivemos a oportunidade de discutir diversos assuntos importantes para o setor. Em muitos momentos, como o Pedro Robério salientou, de lutas para que a produção nacional fosse preservada em detrimento de isenções erráticas de importação de etanol dos Estados Unidos, principalmente em momentos de safra, que ora convergiam com a safra do Sudeste, ora com a safra do Nordeste. Daí a necessidade que ele falou de, neste momento, a gente tratar da venda direta, por exemplo, precisaria que todo o Brasil se unisse nessa tese. O Nordeste, ele leva uma desvantagem com relação ao Sudeste, com relação ao relevo, com relação ao clima. Lá, os bravos produtores abriram mão de um certo protecionismo que o governo poderia dar com relação a isso, em nome de uma abertura nacional para que o setor se unisse em defesa dele próprio. E, a partir daí, nós defendemos muito arduamente que o governo federal desse essa oportunidade de, ora, o setor poder vender diretamente no sistema dual, ora, poder fazer a distribuição como é hoje, através das distribuidoras. A medida provisória está em vigor, alguns ajustes tributários tiveram que ser feitos, algumas particularidades nos ICMS estaduais, na cobrança, no trâmite, mas ela está em vigor e eu espero que funcione em benefício do setor, em benefício dos consumidores,
em benefício do povo brasileiro, porque é para isso que nós estamos lá. Com relação a um outro assunto muito importante, que foi pauta, inclusive, da minha chegada aqui, algumas pessoas se surpreendem e ainda ficam em dúvida de como nós devemos nos conduzir à frente do Parlamento Nacional. Aquela casa ela tem que estar 100% do tempo aberta, 100% do tempo à disposição da sociedade, à disposição do povo brasileiro, principalmente de quem produz, principalmente de quem gera riquezas, de todos os setores. E São Paulo, mais precisamente, eu fiz isso no período em que era candidato a presidente e continuo fazendo como presidente eleito. Eu, a cada semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias, eu venho a São Paulo conversar com quem gera, com quem produz, porque nós somos um trem, mas São Paulo, não tenho dúvidas, é a locomotiva desse trem, é quem toca as coisas, e eu sou muito aberto ao diálogo. E eu aqui era questionado porque falei com um, não falei com outro, falei com vários a respeito do movimento cambial, do movimento da taxa de juros, do movimento das alterações de programas sociais, de alterações de imposto de renda. Isso é nossa obrigação, eu faço isso de cabeça erguida, sempre que necessário e todas as vezes que estiver sido requisitado, Pedro, com a maior transparência possível, como estamos aqui. O assunto do modal da energia limpa, do etanol, dos biocombustíveis no Brasil, nós temos que aproveitar com muita particularidade. Eu estive agora recentemente no G20 para presidentes de parlamento no mundo e numa pré-COP na Itália. Nós precisamos retomar o manche de um país que tem mais de 60% das suas áreas preservadas como florestas nativas, sejam públicas ou privadas. Nós temos o melhor código florestal do mundo. Nós não temos problemas de leis, nós temos problemas de cumprir as leis, de fiscalizar as leis e de ter um diálogo franco e claro para o mundo. O Brasil não pode e não pagará esse preço. E neste período que antecede a COP26, eu hoje à noite, muito particularmente, tenho uma reunião com o ministro Joaquim Leite, com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, com a presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada Carla Zambelli, entre outros, para tratar justamente da COP, de como nós vamos nos comportar, qual vai ser o nosso papel, qual vai ser o nosso discurso. E o setor que os senhores representam é fundamental, é de base, de energia limpa, de geração de emprego, tanto de riquezas quanto social, para o implemento dessa versão, não, desse fato que o Brasil tem que se aproveitar. Nós estamos tratando agora, Arnaldo sabe disso, da discussão de um projeto que vai ser a locomotiva, mas tem outros agregados, como vagões, que é o 528 do crédito de carbono. E nós não temos a intenção de fazermos a competição de brasileiros ricos contra brasileiros pobres. Nós não vamos discutir agora a obrigatoriedade, e sim a regulamentação dela. Nós vamos tratar da voluntariedade do crédito de carbono. O Brasil tem e vai ser o nosso maior ativo perante o mundo, o crédito de carbono, principalmente de florestas em pé. Então, o setor, nessa descarbonização do mundo, tem muito a contribuir. Nós estamos trabalhando incessantemente, e aqui foram dados exemplos de matérias que foram votadas na Câmara e que serão votadas. Nós temos a sensibilidade de saber o equilíbrio deste momento. Em todas as oportunidades em que nós somos acionados, nós temos uma bancada forte, a FPA na Câmara defende isso com muita força, principalmente nesse tema que foi tratado da diminuição da mistura. O tema combustível no Brasil, como no mundo, ele vem sofrendo grande pressão. A pandemia machucou muito a produção, a alta dos preços do petróleo, do dólar no Brasil, vem pressionando muito. E nós tocamos num assunto que às vezes parece transversal, mas não, ele é focal. A discussão do trato do ICMS sobre os combustíveis. E aqui não adianta nós falarmos, Pedro, que é o ICMS que aumenta o combustível. Não é ele quem starta, e sim o preço do barril do petróleo, na política da Petrobras, mais o dólar.
mas ele é o tio, o primo, o patinho feio da história. E não adianta falarmos que os 25%, os 34%, os 19%, eles são fixos, eles não interferem, porque 25% em cima de 10 é um valor, 25% em cima de 100 é outro valor. E quando ele geometricamente sofre alteração todas as semanas ou de 15 em 15 dias, é lógico que isso influencia diretamente no bolso do consumidor brasileiro. E quem iria pagar isso? O etanol. O etanol, como na refinaria ele aparece, por exemplo, em São Paulo, com um valor de face maior do que a gasolina, era ele o patinho feio. E aí o setor agiu rápido, movimentou o Congresso Nacional, aqui o nosso representante da Única, o nosso Evandro Gussi, que não está aqui, porque está no exterior, mas foi muito enfático na defesa, junto com todos os setores, e nós demonstramos ao governo federal, todos juntos, que não valia a pena mexer em causar tanto desconforto na produção nacional, em plena safra, para se reduzir 2 centavos num litro de combustível de gasolina C, porque seria uma catástrofe para a produção nacional. Então, essa interação entre o setor produtivo e o Congresso Nacional, entre São Paulo e Brasília, que às vezes parecem tão distantes, entre o Brasil continental e Brasília central, é importante que essa conectividade esteja toda à prova a todo momento. Então, nessas questões, nós estamos na frente do mundo. Nós, como disse o Pedro, não deveremos brigar contra os carros elétricos, mas sim formatarmos um modelo. Carros elétricos mais etanol é muito melhor do que carros elétricos com carros a gasolina, carros a diesel, com fósseis, combustíveis fósseis que poluem muito mais. Todos nós sabemos dessa pressão mundial pela redução de gases que repercutem no efeito estufa no mundo. O mundo está muito mais verde do que o que a gente imagina. A gente tem tido, enquanto presidente da Câmara e outros líderes, conversas permanentes com todos os embaixadores que repercutam esse tema no mundo, principalmente os da Europa. E o Brasil, gente, é foco de atenção. Foco de atenção porque todos sabem do potencial que nós temos de nos sobrepormos ao mundo nesses parâmetros de inovação tecnológica, de sustentabilidade, de energia limpa, tanto hidrelétrica, como eólica, como termoelétrica, a gás natural, como a biomassa, como etanol, como hidrogênio verde. Então, tudo isso no Brasil será, eu não tenho dúvidas, de grandes proporções. Cabe a nós não atrapalharmos, né, Arnaldo? Cabe a Brasília não atrapalhar, está sempre solícita, à disposição de quem produz, à disposição de quem está ali na ponta, gerando justamente todo esse tipo de riqueza. E aí, uma união entre a cadeia produtiva total, de quem planta a cana, de quem gera o álcool, de quem distribui, de quem vende, de quem produz os carros, da tecnologia toda à disposição. Nós estamos 100% à disposição para que qualquer medida legislativa ou intervenção do Legislativo no trato com o Executivo, na irmandade entre Judiciário, Executivo e Legislativo, para fornecer as condições de negócios apropriadas para o setor. Então, neste momento, a nossa palavra aqui é de absoluto apoio, disponibilidade, isenção no trato e um foco absolutamente dirigido para esse setor, a quem eu respeito muito. O meu estado, a pequenininha Alagoas, depende 100% da cana-de-açúcar, depende 100% dessa atividade, que tem seus efeitos econômicos, sociais muito fortes no estado, e isso se repercutiu de uma maneira muito devastadora para o bem no Brasil. E nós precisamos estar juntos, trabalhando focados, para que todas essas atenções, elas se repercutam. Neste momento, volto a dizer, em que nós nos preparamos para a COP26, é importante que nós estejamos todos alinhados, que essa conferência produza efeitos e entendimentos, que eu faço questão, Pedro, de recebê-los imediatamente, que junto com todos os deputados que têm afinidade com o setor e que defendam, possamos contribuir para implementar o que os senhores aqui venham a decidir, a discutir e a apresentar como propostas e soluções. A minha fala aqui é de apoio total a este tema, a Câmara está preocupada, nós temos feito, neste período de pandemia, entre 20 e 21,
uma transformação de votações, e aqui o sistema remoto ajudou muito. Eu tenho conversado com diversos presidentes de parlamentos no mundo, e não há um no mundo que tenha produzido tantas matérias em 2 anos de tantas dificuldades sanitárias, econômicas e sociais como o Parlamento do Brasil fez, tanto a Câmara quanto o Senado. Às vezes mais à frente, outras vezes mais atrás, às vezes as pautas se invertem. É normal da democracia, nós temos que aprender a conviver com pensamentos diferentes e divergentes, mas tem temas que absolutamente são imprescindíveis de que haja pressão social para que o parlamento se movimente neste caminho. Então, as reformas estruturantes, sejam elas tributária, que tem andamento, a administrativa, que está pronta, mas à espera de uma pressão popular de quem quer vê-la funcionando, de uma mobilização do executivo em torno dela, é outra questão. São as narrativas que são impostas a determinados assuntos que aumentam a velocidade ou diminuem. Mas o parlamento ele tem feito o seu papel, ele tem contribuído com a serenidade de sair atacando a todas as demandas de todos os setores, principalmente nesta crise, em que há um rebote ainda muito forte. A discussão agora é essa discussão do teto, se fura o teto, se não fura o teto, se furou o teto, se não furou o teto. Eu penso que o tema que foi debatido aqui para dar uma visão mais política do assunto na comissão especial, ele extrapolou um pouco da decisão de precatório. Extrapolou por quê? É o que eu venho falando sempre, muito diariamente. Nós aprovamos um faseamento da reforma tributária do imposto de renda. Aí dizem, foi a melhor? Não sei. Todo mundo gostou? Muito possivelmente não. Ninguém gosta de reforma tributária, principalmente quando mexe no status quo. Um grande senador do meu partido, senador Dornelles, disse o seguinte: imposto bom é imposto velho, que o contribuinte sabe como sonega e a Receita sabe como cobra. Mas a nossa visão vai muito mais além. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Cada congresso, cada legislatura tem que fazer a sua participação. Se ela não saiu ideal, mais na frente se conserta. Mas ela tinha um princípio básico muito importante, eu não paro de dizer. Ela era fonte de recursos não financeiros, mas orçamentários, para a criação de uma coisa que mexe na vida de todos nós, que é de um programa social permanente e mais justo para mais de 20 milhões de famílias brasileiras que hoje passam fome no Brasil. E nós não podemos, nem enquanto produtores, geradores de riquezas, nem enquanto classe política, fecharmos os olhos para essa situação, porque ela, mais cedo ou mais tarde, afetará a todos nós. E o Senado não se dedicou a esse tema. Sem essa fonte, o governo não teve alternativa, a não ser mandar, nesta PEC dos precatórios, uma saída para um programa temporário. No meu ponto de vista, só errou porque teria que ter enfrentado esse tema de frente. Nós, o ano passado, votamos uma PEC que alteramos o teto em 700 bilhões de reais e não mexeu no Brasil, porque todos nós sabíamos da importância de socorrer todos os setores e todos aqueles que precisavam de uma assistência do governo para ultrapassarmos a pandemia. Mas nós temos o rebote dela. Os empregos ainda não retornaram, as commodities estão pelo preço da morte, a inflação aí mundial, não é nacional, a inflação é mundial, e tem pressionado justamente aquelas camadas que vivem abaixo da linha média da pobreza. O governo tinha que ter dito, eu não tenho o projeto aprovado no Senado que me permita aprovar um projeto permanente de R$300 dentro do teto, eu vou fazer um temporário para 20 milhões de famílias de R$400 e vou usar aqui mais 30 bilhões esse ano, muito menos do que os 700 do ano passado. Todo mundo ia entender. Aí fica essa confusão danada de 2, 3 meses para cá e para lá, dá essa confusão que dá muito mais prejuízo ao governo com a alta do dólar, com a alta dos juros, com pressão inflacionária, que prejudica todos nós, dá insegurança nessa confusão. Então, a Câmara está aberta. Tenham uma boa conferência. A minha participação aqui é singela, mas sempre atenta, solicitada pelos amigos que transitam pela Câmara quase que diariamente, como Pedro Robério, Renato, entre outros representantes, e nos colocamos sempre à disposição. Os temas são esses postos,
Nós sabemos da importância do Brasil nesse contexto, nós sabemos da importância do mundo olhando para o Brasil, nós sabemos que esse modal de energia limpa, de biocombustíveis, de inovações tecnológicas entre o elétrico e o etanol será um dos maiores ativos que o Brasil terá com a participação dos senhores e com a nossa ajuda em fazer legislações hábeis, rápidas e justas para que o setor flua com tranquilidade. Uma boa conferência a todos, esperarei aqui, não tenho dúvidas que o Pedro Robério nos levará um relatório das demandas e das necessidades do setor para que sejam implementadas, se for o caso, pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional. Muito obrigado e uma boa conferência a todos. Presidente Arthur Lira, o senhor abrilhanta a abertura da nossa conferência. O Brasil, como o senhor disse, é líder em energia renovável. Os dados mais atualizados indicam que nós estamos com 48,4% da oferta interna de energia renovável no Brasil. Há 2, 3 anos atrás era 46%. E desses 48,4%, o compromisso deste setor que está aqui presente tem sido o de oferecer 19,1% através da cana-de-açúcar. 19,1% da matriz ou da oferta interna de energia é cana-de-açúcar. Só para comparar, todo o setor de energia hidráulica é 12,6%, o gás natural é 11,6%, petróleo é 33,1%, a eólica é 4,3%, a solar fotovoltaica é 1,3%, esse setor é 19,1%. E tem mantido esse compromisso, e então eu acho que todos os que estão envolvidos com esse setor, inclusive eu quero registrar, porque me passou, a gente vai ficando velho, a presença muito ilustre do Dr. Eduardo Queiroz Monteiro, do Grupo EQM, que nos honra muito aqui também, seu filho Leonardo, líder da Folha de Pernambuco, que sempre me honra e me abre um espaço para que eu apresente alguns artigos de vez em quando. Mas é essa importância, presidente Arthur Lira, que é oferecida para o senhor e que nós temos visto a Câmara retribuindo com o reconhecimento, como aconteceu com a aprovação da Lei 13.576, em 2017, do RenovaBio, com uma massiva maioria parlamentar na Câmara, 299 votos a favor, só 9 contra, e o senhor teve uma participação extraordinária nessa aprovação. Muito obrigado, e obrigado, doutor Pedro Robério, obrigado, doutor Marcelo Ometo, e obrigado a todos. Eu acho que esse painel de abertura não poderia ter sido melhor. Muito obrigado. Bem, agradecendo a presença das nossas ilustres autoridades aqui na abertura, eu passo a palavra agora para a Daiane, que vai dar prosseguimento ao painel. Muito obrigada, doutor Plínio, muito obrigada a todos que participaram e acompanharam a nossa cerimônia oficial de abertura, neste primeiro dia da 21ª Conferência Internacional da Tagro sobre açúcar e etanol. E antes de darmos início à programação e primeiro painel do dia, que tem como tema como atingir a meta de descarbonização, agradecemos à Fertec, que apoia as discussões deste painel.